E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê, dia de falarmos sobre oportunismo, oportunistas, tirar alguns esqueletos do armário, falar sobre monstros que de tanto que foram alimentados, cresceram, ficaram com a fome insaciável e agora se viram contra os seus mestres. E gente do céu, todo dossiê normalmente ele surge de forma espontânea e lá estava eu ontem passeando pelo Twitter quando eu vi um tweet que eu me senti sendo alvo de uma provocação. Eu pensei, ó, se vir de peito aberto vai tomar. Vocês vão ver que tweet foi esse ao longo do vídeo. E aí eu fui juntando material, fui juntando coisa, o vídeo foi ficando longo, falei, ih, rapaz, as coisas estão começando a se conectar e virou um dossiê. E aí vamos falar de problemas na esquerda, problemas na direita, embate entre esses dois campos ideológicos e mais algumas coisinhas, né? A turma que corre por fora, a terceira via. Mas quero começar trazendo informações para vocês sobre a esquerda. Veio relatando um problema e ontem teve um comentário muito importante do manda-chuva da Fundação Perseu Abramo, a Fundação dos Intelectuais do PT. Só que antes quero trazer umas noticinhas extras, para depois falarmos sobre direita versus esquerda, alguns embates entre esses dois campos, e que eu acho que a direita vem tirando a melhor. Quero também falar bastante sobre segurança pública, para depois entrarmos, né, na verdade, abrirmos o armário para tirar alguns esqueletos, comentar algumas coisinhas, falar muito sobre oportunismo, e no final entrarmos sobre a turma que corre por fora e que tenta sempre estar de boa, independente do governo, o tal mercado. Saíram algumas notícias ao longo do dia de ontem sobre alguns temas que podem dificultar, criar problemas para todos os brasileiros comuns. Óbvio que a turma do mercado sempre sai ganhando no final do dia, mas o povo brasileiro precisa saber de algumas coisas. Eu acho que vai dar para comentar sobre tudo, mas se não der, próximo tema dá até para comentar amanhã. E vamos começar. Olha só, varejo em crise acelera fechamento de lojas em shopping. Loja em shopping normalmente contrata muita gente, emprego, a gente está vendo a economia marchar pro buraco, estamos comentando sobre isso de forma recorrente, temos notícias negativas desde o mês de janeiro. E quiser saber de forma muito resumida tudo o que aconteceu de forma organizada, você procurar lá no Atlas, eu acho que tem um subtema com o mesmo título em todos eles, que é Indicadores do Fracasso. É um tema só de notícia sequencial de fatos negativos da economia. Inclusive, a versão bonita do Atlas saiu nas últimas horas. A menina conseguiu terminar, estava trabalhando muito, teve na verdade, um problema sério mês passado, mas entregou a versão bonita. Já estava a versão da basicona. Os shopping centers estão vivendo uma evasão de varejistas nos últimos meses. Só em agosto foram 127 lojas fechadas, segundo dados do Bank of America. Aí, nesse contexto, coloque essa informação extra. Estados elevam ICMS de olho no IVA após a reforma. O estado das coisas no Brasil já está difícil. O dinheiro já não está cabendo, né, para a quantidade de coisas que as pessoas precisam comprar. Lula propôs uma reforma tributária que nem mesmo foi aprovada e já está gerando o aumento de impostos. O aumento de impostos nos estados ele foi motivado pela aprovação na Câmara da reforma tributária, o indicativo que ela deve passar. E deve criar o novo IVA, que deve ser um dos mais caros do mundo, e a turminha dos estados, que não é besta nem nada, o que é que eles estão fazendo? Ó? Com o objetivo de garantir uma base de cálculo mais robusta para rateio do IVA após a reforma tributária, alguns estados estão aumentando significativamente a sua alíquota modal de ICMS, depois da onda de reajustes no final do ano passado. Então, vamos mudar agora, vamos botar, porque na hora que tiver lá a conta do IVA, a gente não ficar de fora da festa da fruta do PT. Então, a economia tendo pro buraco. E a economia é uma coisa que eu acho que impacta todas as pessoas. É uma medida que quando você faz algo certo, todo mundo está ganhando. Não fulano, cicrano, beltano, classe A, classe B, classe C, classe Y, né? Pessoas que se identificam como tal, que se identificam como aquilo. Não, a economia é bom para todo mundo. Em tese, é uma medida social. Está ligado ao social, nada muito identitário. Eu já estou começando a colocar essas palavras de maneira proposital. Vocês vão entender por que já já. Aí veja. Governo quer votar piso menor para a saúde em 2023 e compensação a estados no Senado até o fim da semana. O líder do governo disse que projeto é prioridade depois da aprovação do desenrola. Lula, durante a campanha,
pediu às pessoas que votassem em deputados da turma do Lula para garantir o piso da saúde. E agora? A esquerda cada vez mais se afasta da agenda social, focada numa agenda identitária. Aumento de gastos do governo está acima da média do mundo emergente. E que gastos são esses? Que a gente fica se perguntando. Os gastos realmente que deveriam ser focados na melhoria social para os mais pobres, estamos até agora se perguntando, né? Onde é que está? Você olha um governo que estava discutindo a possível compra do Aerolula de 400 milhões. Isso é uma notícia ontem, eu nem coloquei aqui, sobre a reforma de um lugar que o Lula normalmente tira férias, 3 milhões. Olha quanto o Lula gastou, né, na reforma do Planalto, numa caminha, numa mesa do sofá. Quanto lá não gasta quando vai lá fora. Cartão corporativo. Então, para um governo que precisa cortar gastos, será 38 ministérios. Esses são os caminhos. Não tem dinheiro para o piso da saúde, mas para outras coisas parece que não falta. E aí você junta tudo isso, e seria muito interessante se vocês tivessem visto o vídeo de ontem. Quem viu vai entender isso aqui com a outra profundidade. Alberto Cantalice. Antes de falar sobre o que ele disse, é o post que eu falei já na introdução. Ele é membro do Diretório Nacional do PT e diretor da Fundação Perseu Abramo, a fundação dos intelectuais do PT. A turma que cria o plano de ação para 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Realmente, é quem pensa, quem monta as estratégias e quem tenta ganhar. O Alberto Cantalice, ele traz, né, ali o print da notícia que a gente comentou em vídeo ontem, falando que pauta de costume que fisgou Lula na eleição se infiltra na esquerda, não só no Brasil. Que foi o que eu falei, a questão da agenda woke, a agenda identitária, está em todo canto. E olha qual é a preocupação do Cantalice. Há um movimento para trazer a pauta de costumes como central nas preocupações políticas do país. Não é? Mas como assim não é? Se o Lula está dando prioridade para isso, deu para se eleger. Os setores neoliberais, ao não terem resposta para a precarização do trabalho e pela ampliação da desigualdade social, jogam essa isca para as esquerdas. Foram os neoliberais. Olha só, a esquerda foi enganada pelos neoliberais. A agenda identitária agora é direita, né? Vai falar que foi a direita. A nossa pauta sempre foi a pauta do povo. Vendo as últimas notícias sobre a economia, sobre o que a turma do Lula está fazendo, parece que é uma agenda a favor do povo? Parece que estamos vivendo num país governado para ajudar o povão? Lutar contra a miséria, a precarização do trabalho, o desemprego, a mobilidade urbana, a segurança pública, saúde e educação de qualidade. Pô, a gente acabou de falar de saúde. O piso da educação também está no pacote, né? Para dentro, não paga esse ano. Joga para o ano que vem. Segurança pública tá um caos. Mobilidade urbana não tem. O novo PAC não é para melhorar a mobilidade urbana. É para colocar ônibus elétrico. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Mas o discurso não para em pé. Isso daqui, gente, ó. Direitos inalienáveis não se discute, são constitucionais. A esquerda raiz está clamando, pelo amor de Deus, abandona essa agenda. Deu errado. Deu errado. O filme lá, Sounds of Freedom, ontem foi um caos no Twitter. A esquerda tava arrancando os cabelos, que até o Peter Jordan, que é um criador de conteúdo, um cara muito mais à direita, mas não é um cara politizado, não é um cara que fala de política, não acho nem que seja um bolsonarista nem de perto, mas ele estava sendo atacado por causa disso. Aí imagina as pessoas comuns que viram o vídeo, o filme, né? Sabem do conteúdo que se trata, vendo aquilo ali e falam, rapaz, vai acabar, aos meus olhos, gerando o efeito Tropa de Elite. O Tropa de Elite, vocês devem lembrar, né? Acabou até, acho que, gerando no imaginário popular o capitão, né? Foi eleito lá em 2018. A turma gosta daquilo ali. É a agenda que cola no coração do povo. Essa agenda tá cada vez criando mais problemas para o Lula. E não tem como ele agradar todo mundo, e vocês vão ver. Falei, né? Falei ontem. Mas quando eu falo, eu sou louco. Então, trouxe uma cientista política. Ela avaliou que Lula pode até sofrer consequências eleitorais se não promover a diversidade, ou seja, a agenda identitária. O Lula está numa encruzilhada.
Tá no crazy line. Ele não tem. Ou ele segue um caminho, ou ele segue o outro. Ele não vai conseguir agradar essa esquerda raiz e o povão e os identitários. Ele vai ter que escolher o lado dele aí. Vai querer estar no colo da Globo, dos artistas, do Beautiful People, do Biden, ou vai voltar pra base, como dizia o Mano Brown? Não tem como ele vencer essa. Não tem como ele vencer esse ponto. A turma, o woke, eles não vão abrir mais. O monstro cresceu e dominou. Hoje, inclusive, quando você pensa na esquerda, nos influenciadores de esquerda que estão por aí, pessoal, o próprio Brasil 247, com o Rui Costa Pimenta, eu postei esse vídeo no Twitter, a gente comentou isso daqui, deve ter, sei lá, quantos dias? 3, 4 dias, no máximo. Foi lá de sexta. Acho que eu trouxe o vídeo aqui no vídeo de sábado. Foi no vídeo de sábado. Eles falando que, cara, a esquerda, o que tem é só esses grandes grupos aí que recebem um cacau de órgãos internacionais, de grandes grupos neoliberais. A esquerda raiz acabou. E aí, o Lula vai fazer o quê? Mas é a esquerda raiz que ainda tem uns sindicatos, que quem sabe pode botar alguém na rua. Quem sabe ainda tem a turma da MST. Ele tá perdido. Aí você vê uma grande representante dessa ala progressista, senhorita Janja. Entre quem conhece a Janja, só 22% acham sua atuação positiva. Tá demais. Tá demais. Ninguém aguenta mais essa onda de lacração. Só os extremistas da esquerda que já estão convertidos. A própria esquerda é assim, pelo amor de Deus, velho. Sai de perto de mim. O Alberto Canto tá ali, lá, cara, pelo amor de Deus, voltem pra base. Deu errado. Deu errado. E o que e no Brasil, um fator que realmente impacta muito é a questão econômica. Vocês estão vendo como é que tá o resultado. Então, 74% dos brasileiros conhecem a Janja. E desses 74%, só 22% acham que ela tá acham que é positivo o que ela anda fazendo. Aí, nesse cenário, saiu uma pesquisa da Quest, né? Eu vou deixar o próprio Filipinho explicar e a análise que ele faz sobre algum cenário que o Brasil se encontra, que já nos conecta com o próximo tema, mas estamos mais polarizados do que nunca. E eu acho que a esquerda está batendo cabeça. Vejam só. Felipe Nunes, a pesquisa é ampla, começar por você, para a gente ter o ponto de partida da nossa conversa. A pesquisa é ampla. Eu fiquei impressionado com essa resposta. Na comparação ao longo da linha do tempo, aumenta nas pesquisas que vocês fazem a proporção daqueles que se dizem dispostos a sair do país. O que você sentiu vendo essa resposta? Boa noite, Vac. Prazer estar aqui novamente. A pesquisa é impressionante porque a série histórica que a gente tem mostra que logo depois da eleição passado surgiu um novo sentimento esse que está ancorado numa ideia que me parece ainda mais surpreendente, que é a de que os dois polos brasileiros, aqueles que optaram por Lula e optaram por Bolsonaro, estão se olhando de maneira muito estranha, né, com o que a gente chama de uma afetividade muito negativa. Vac, além de ter 41% dizendo que gostariam de se mudar do país se pudessem, a gente também capturou na mesma pesquisa um percentual alto de brasileiros que diz que reprova o casamento dos seus filhos que vem de família que votaram em outro candidato. A gente também apurou um percentual significativo de brasileiros que diz que não vai mais consumir música, nem vai comprar produtos de empresas que estavam do outro lado. E para terminar, a gente também capturou um fenômeno que eu acho que é significativo para essa conversa, que é um aumento no percentual de brasileiros que diz que agora só quer ouvir notícia com a qual concorda. Tudo isso, Vac, a gente tem chamado de calcificação política brasileira e me parece um cenário bem complicado, né, para dizer o mínimo, pensando no futuro da democracia aqui do nosso país. Na parte que me toca aqui como profissional de comunicação, também foi esse resultado que me chamou a atenção. Uma quantidade significativa do público dizendo que só vai procurar fontes de informação, mídia convencional ou não, que corresponda à sua própria opinião política. Bom, uma coisa é certa. Eu acho que esses dados aí, eles representam muito mais o comportamento da esquerda do que da direita.
Da mesma parte, do mesmo jeito que o Vac falou, né? Na parte que me compete, nós só trazemos aqui notícias da grande mídia. Globo, Folha, CNN, Veja, Metrópolis, Estadão, Poder 360, UOL, Bastidor. Então assim, né? Estamos por vocês, irmão. Então eu acho que a direita tá muito mais desperta, muito mais disposta a ouvir conteúdo. Uma coisa que eu dificilmente percebo na esquerda do que eu acompanho, e é que eu acompanho com bastante frequência, né? Pra dizer que tá o debate público lá, é que é raríssimo em um programa deles, seja da turma do Brasil 47, turma do PCO, a turma do Diacendo do Mundo, Revista Fora, é raríssimo eles comentarem sobre alguma matéria que saiu na imprensa, a não ser que seja realmente muito útil na narrativa deles, ou que eles realmente precisam entrar em campo para defender o Lula. E da direita, esquece. Mas, assim, esquece. Só se tiver alguma coisa que eles possam criticar, um tweet de alguém, mas trazer conteúdo, não, jamais. Ou assim, sem querer falar nada, né? Mas eu fiquei até surpreso quando eu vi um tweet meu, trazendo lá os vídeos do Pepsi, é porque eu peguei um programa da esquerda, que foi no jornal GGN do Nassif. Aí tava lá a entrevista do Pepsi Escobar com o cara lá, eu coloquei em vídeo, criei uma confusão, eles não comentam. Eles estão fechados numa bolha que eles acham que eles são 100% certos, etc, tudo mais, só notícias dos blogs deles, e estão perdidos no tempo. E eu acho que a direita vem crescendo, vem ganhando terreno, vem crescendo, vem ganhando terreno. Acho que uma coisa que dá para apontar como prova é a vontade dessa turma de regulamentar, né, as redes, e sempre sob a justificativa que a direita está demais. Porque a direita possui alguns métodos, que isso, que aquilo outro. Eu acho que esse comportamento de intolerância, ele é muito mais presente na esquerda do que na direita. Não sei. Mas vamos continuar. Problemas aí que o Lula vai ter que resolver. Cedo ou tarde vai dar errado. A única coisa que ainda consegue manter esses dois grupos minimamente unidos, eu digo, esquerda raiz e os wokes, os identitários, é o Lula. Acabou o Lula, gente. Pessoal, olha como tá os ministérios. É notinha, nas últimas, sei lá, 48 horas, deve ter saído assim umas 15 notas que você lê e você vê que, nossa, aqui é uma nota plantada. Ou é pela ala do Dirceu, tentando sabotar o Dino para emplacar o Messias, ou a ala do Dino tentando botar alguma nota do Messias, do Bruno Dantas, para também dar aquela sabotada. Uma tá... Assim, olha só, ainda quando bem quando na PGR. Olha, o Gonê elogiou o Moro na Lava Jato. Não, olha só, o Picuinha falou isso. Não sei quem falou aquilo. É o tempo todo um queimando o outro. Pra ver quem vai ser indicado pelo Lula. O petista é Raquel, rachar o ministério do Dino. Ele sendo indicado ou não, Raquel rachar, me dá um pedaço. É assim, gente. Sem o Lula, essa esquerda que tá aí vai rachar. Eles não têm capacidade de ter um senso único. Porque diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem alas diferentes, lá só tem um partido, que é o Partido Democrata. E no final do dia vai ter a prévia. Fechou a prévia, bateu o martelo, é esse. E no Brasil, tem vários partidos. Aí não vai ter prévia, aí vai ter o vamos ver das eleições. É porradaria pra tudo que é lado. Então, acho que o cenário pra esquerda tá ruim. Mas vamos continuar. Porque, assim, tá ruim em certos aspectos, né? Porque ele continua tendo amplo apoio do consórcio, tem muita gente na máquina pública, né? Todo o establishment ao seu favor. Então isso daí pra mudar ainda vai levar certo tempo. Mas, ontem, teve esse triste vídeo, que ele é tão triste que até me fez ficar um pouco feliz, né? Porque o ódio dos jornalistas da Globo News, eles também são responsáveis por esse sentimento, né, de intolerância, de tristeza que as pessoas vêm nutrindo nos corações, porque o Otávio Guedes, ele teve a cara de pau. Eu não vou deixar ele falar, não vou botar aqui o áudio dele, que é minha Nossa Senhora, mas tá ali o resumo do que ele falou. Mais do que direita e esquerda, vejo também o embate entre o Estado laico e o Estado religioso. O conselheiro tutelar é um auxiliar da escola pública e o parceiro das escolas são os conselhos tutelares. É um trabalho fantástico, só que o trabalho de um Estado laico. Só que é o trabalho de um Estado laico. Não tem que levar a sua fé.
A questão religiosa tem que ser debatida sem medo nesse país, porque é um medo de parecer preconceito ou contra determinada religião. E vejo pastores que pregam o evangelho do ódio. Ele não sabe, ele não quer um Estado laico, ele quer um Estado ateu. Um Estado laico é onde as pessoas podem professar a fé que quiser. E o Estado não tem uma religião oficial. Isso é um Estado laico. Mas ele quer um Estado ateu. Ele quer proibir. Não ateu não, né? Eu acho que é depender da religião. O Otávio Guedes é de boa. Olha para isso daqui. Eu acho que os parlamentares poderiam criar, inclusive, uma frente parlamentar. Não, uma comissão. Não, uma comissão temporária de intolerância religiosa. Convém da turma da Globo News aí, bater um papo, leva lá, convida, prestar esclarecimentos. Não é possível, velho. Não é possível que vai continuar desse jeito. Mas para eles estarem nessa gritaria, nesse chororô, porque a eleição do Conselho Tutelar, né? Eu acho que foi um show. Foi um show. Falei ontem, falo de novo. Queria eu poder ter prestado atenção nisso e convocado, incentivado as pessoas a irem. Eu nem comentei sobre o tema. Fiquei meio que sabendo assim nas últimas horas. Falei, nossa senhora, olha só como são as coisas. Olha como as pessoas... Eu acho que foi uma grande campanha das pessoas comuns. Eu não sei nem como isso surgiu. Eu realmente tô tentando descobrir como que surgiu isso daí. E as pessoas comuns, as famosas tias e tios do Zap, se organizaram e deixaram a Globo empolvorosa, né? Estão tremendo até agora. Conservadores escolhem deputada grávida para relatar Estatuto Nascituro. Aqui não tem muito a ver com o conselho, mas vocês vão entender porque eu trouxe isso. O Gil Diniz fala assim, ó, a deputada grávida tem nome, Priscila Costa. Não custa lembrar. Nordestina, cristã, aliás, XX, tem lugar de fala. Ele rebate um pouco do que a turma da Globo falou. Só que uma coisa que chama minha atenção, pessoal, foi o termo conservadores. Esse termo ele vem aparecendo não só no Estadão, a própria Globo vem utilizando vez ou outra, Folha de São Paulo também. Eu fiquei surpreso, porque até então só existia a ultradireita, e quando não era ultradireita, era extrema-direita. Agora tem os conservadores, vejam só. Talvez estejamos entrando numa nova era, nem o consórcio está aguentando mais os... Nossa, bem que o consórcio é bem identitário, né? Mas vamos continuar. Voltando para essa questão dos conselhos, eu acompanho, sempre pedir para vocês, e sempre tento trazer para até vocês terem um termômetro, né, dos movimentos da direita perante outras bolhas. Esse cara aqui, esse Rafael Machado, ele não é de direita, mas de jeito nenhum, mas está muito mais próximo da turma da esquerda, mas não seria essa esquerda woke. E ele fala assim, ó, a irrupção do bolsonarismo e dos católicos e evangélicos nos conselhos tutelares é uma boa notícia. Gera um equilíbrio necessário em um setor monopolizado há anos pela esquerda mais liberal e progressista, cujo único projeto é o cavalo taradão, você deve lembrar, né? Agora, o próprio setor conservador brasileiro precisa ter um projeto claro que vá além do anti-esquerda e que realmente tenha o potencial de transformar a juventude brasileira de forma profunda e para melhor. O cara acha que, assim, você vê que ele está insatisfeito com a esquerda identitária, mas assim, beleza, eu tô insatisfeito, a turma tá ruim, mas qual o projeto de vocês? Qual o projeto da direita, dos bolsonaristas, dos conservadores, para a educação como um todo? Vamos continuar. Outra coisa que chama a atenção no dia de ontem, esses embates, direita versus esquerda. Comentamos sobre essa nota reverberou muito ao longo do dia de ontem, né? Sobre a Lava Jato 2.0 contra Bolsonaro. E isso daqui chamou minha atenção. Ela não escreveu nada. Só que a Malu Gaspar, ela é da Globo. Normalmente ela compartilha notas da Globo. A Malu Gaspar da Globo postou uma nota da Folha. E uma nota da Folha sobre a nota da Lava Jato. Que estava sendo, né? Estão sendo resgatados em cerco a Bolsonaro. Então acho que mais um passo nesse caminho, que quem sabe daqui a um tempo o tom da imprensa realmente suba e comece a criticar de forma clara alguns pontos que deveriam estar sendo criticados, pelo menos, desde junho de 2020. Vamos ver. Eu não vou me empolgar demais. Outra coisa que eu também acho que
aquela situação, né, de vento melhorando, mudando de direção. É a turma da Globo News começando assim, a pelo menos parar de esconder alguns problemas que estão acontecendo. Segurança pública no país está piorando desde janeiro. Desde janeiro. Tá cada dia pior. Diversas coisas muito complicadas, estranhas aconteceram, né? Visitas de pessoas a determinadas regiões meio perigosas, que elas foram lá e foram uma boa, né? E rotaram, e a direita questionou, e aí falou, não é fake news, vocês estão acusando, não pode falar isso, mas tudo bem. E aí você vê ali, ó, Gerson Camarote sobre crise na segurança pública. Ué, agora tem uma crise? A Globo News admite que existe uma crise na segurança pública. Meu Deus do céu. E eles nem conseguem colocar Bolsonaro, hein? Esse modelo aí que dá confusão, deteriorou o Rio de Janeiro nos últimos anos, migrando para outras regiões. Um desgaste que criou uma espécie de alerta de sinal amarelo no governo Lula e está havendo uma reação. Rapaz, é mesmo, hein? E não é, nem culpou Bolsonaro, nem colocaram a culpa em Bolsonaro. Tá bom. Ontem a gente comentou muito sobre isso. Segurança pública. Segurança pública. Na verdade, ontem foi um dossiê, né? 2 dossiês seguidos. Pode até ser uma parte 2 do vídeo de ontem. Flávio Dino. Falei, ó, gente, essa treta aqui tá crescendo demais. Tá crescendo, não é à toa. E eu falei, ó, ele tá entrando pra responder a turma da esquerda. A confusão tá tão grande que ontem o Flávio Dino chamou uma coletiva de imprensa para falar platitudes. E para tentar fingir que existe algum plano pra solucionar alguma coisa. Não tem. Fui obrigado nos últimos dias a fazer uns 4 editoriais no meu Twitter. Eu falei, né? Foi uns textão chato, rapaz. Porque era necessário posicionar e explicar com transparência e com coragem os problemas e os caminhos. Eu nem vou entrar no que ele disse. Vamos olhar a repercussão na própria imprensa. As chances de sucesso do plano de Flávio Dino, por Ricardo Rangel, um jornalista que é extremamente crítico de Bolsonaro, que escreve na Veja. Tá duvidando? Veja as colunas dele sobre Bolsonaro. Pelo que se vê, não há metas de redução de violência. Não tem meta. O plano do dia não tem meta. Nem contrapartidas aos governadores, como investimento em inteligência, alteração do treinamento das polícias, proibição de nomeações políticas para delegados, comandantes de batalhões. Também não tem sanções para quem não cumprir as contrapartidas ou falhar em alcançar as metas. Também não tem avaliação externa. Também não tem alteração no Código Penal, né, no Código de Processo Penal. Também não tem alteração nenhuma na Lei de Execução Penal. Também não tem nenhuma menção na questão de substâncias, né, que fosse biruta. Ou seja, o plano é mais dinheiro, mais equipamento, mais pessoal para fazer o que já se faz. E que não vem trazendo um resultado, né? É tipo educação. Educação é um exemplo mais simples, porque todo mundo já foi para a escola. Os mais velhos devem se perguntar, rapaz, o que está acontecendo com as crianças? É simples. Quando você era mais novo, você ia para a escola, seu professor só tinha um giz, ele tinha que ter o conhecimento na cachola, ele pegava o giz e ia construindo, ele tinha que dar alguma aula. E você acabava aprendendo. Tinha uma construção, professor, aluno, tinha um respeito. Não só perante o professor, tu manda bem em casa, hein? Vai brigar com o professor para ver quando chegar em casa. Hoje em dia, o professor bota o PowerPoint, ele finge que dá aula, o aluno finge que assiste, finge que aprende, não existe nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de cobrança, e quando tá algo errado, o pai reclama com o professor, não é com o filho. É falta de dinheiro? Não. É metodologia. Não vai resolver dessa forma. Olha isso. Pessoal, não é mole não, viu? Os bandidos tá usado. Uma coisa você fez, não, ali, né? O trabalhador todo dia tá apanhando. Mas estão perdendo a vergonha. O Pedro Lufion comentou, né? E a Frente Parlamentar do Agronegócio postou em suas redes sociais. No fim da noite deste domingo, 3 homens, né, altamente municiados. Deve ser CAC. Deve ser o CAC, né? Com certeza, tudo regulamentado, culpa de Bolsonaro. E assaltaram a fazenda da minha família. Os criminosos agrediram meu pai, Abelardo Lupion, tomaram ele e minha mãe de reféns, levaram bens pessoais e outros itens de valor. Recebemos todo o apoio das polícias do Paraná, que estão investigando o caso. Agradeço o apoio de todas as forças policiais do Estado, né? Aqui na justiça de Deus, dos homens, nossa polícia, eles chegarão até os bandidos. Vejam como está o estado das coisas na segurança pública.
nessas confusões, enquanto isso, eu acho que queima o filme da esquerda, o que está acontecendo. E eu acho, enquanto a questão do Conselho Tutelar, eu acho que também queima o filme da esquerda, né? Aquele tipo de reação da imprensa, a reação do ministro também. O ministro estava virado no giraia. Eu nem coloquei nenhuma postagem aqui, mas você deve ter visto. O Silvio Almeida estava indignado porque os conservadores venceram em vários locais, inclusive obteram maioria. Ele tava puto da vida. Puto. A esquerda perdeu. Eles não estão acostumados a isso. E além disso, também foi um ganho para a direita, e também acho que vai ser um ganho no futuro. Eu acho que esse caso também vem sendo algo assim ruim para essa esquerda, bem tolerante. Vem tendo aí algumas condenações que as pessoas estão se questionando. Teve uma senhora, por exemplo, de 57 anos, pegou 14 anos, tem filhos, cuida de uma pessoa com deficiência. E as pessoas perguntam, cara, é porque acharam o DNA dela na garrafa, mas tem vídeo dela quebrando alguma coisa? Dá pra falar que ela realmente, sabe, fez algo errado? E porrada. E aí, ontem à noite, vem esta nota. Mendoncinha, ele, 7 pra cima. Mendonça suspende julgamento de réus e força reviravolta em formato adotado. O ministro pediu destaque dos processos, o que leva parte dos casos ao plenário físico e afeta o ritmo das análises. E tá ali, ó. O ministro Mendonça paralisou nesta segunda parte dos processos do julgamento virtual. A decisão na prática leva casos para discussão no plenário físico e provoca uma reviravolta na estratégia da corte de agilizá-los. Isa, menos for, manda de volta. Vamos lá, aí vai ter defesa, aí tem que sustentar a defesa. Gente, se isso levar que seja 30 minutos, é 30 minutos. Tem quantos casos? 1000? E se o Mendonça fizesse em todos? Eu fiquei me perguntando isso, eu falei, rapaz, e se o Mendonça fizer isso em todos os casos? Mendonça vai literalmente travar o judiciário brasileiro. Mendonça tá demais, viu? Esse caso aqui eu acho que faz as pessoas refletirem. Falar, pô, o ministro que Bolsonaro indicou tem um perfil diferenciado. Um perfil muito diferenciado. E aí, você vê os oportunistas que criticavam muito o Bolsonaro, né? Tipo o Danilo Gentili. Enquanto as mais diversas pessoas estavam sofrendo 1001 coisas, tava caladinho, ó. Caladinho, quieto, na dele. Aí agora, nova era, com sua turminha se movimentando, Chico Linguiça, né? Conseguindo as entrevistas pro Kataguiri na Folha, falando que a direita é mais do que o bolsonarismo, né? O Deltinha indo pro Novo, vamos falar sobre isso mais um pouco. Moro ligando para ex-ministro para pedir apoio para 2026. Aí o Gentili se empolga. E aí traz a questão do caso do Dino. Mas do André Mendonça, né? Que até deu uma mão lá pro Léo Lins, ele não fala nada. Ele tá ali, ó. Danilo Gentili faz ataques contra Dino. Agora ele se acha, né? Tá de boa. Mas lá atrás, na verdade, ele ajudou a fomentar a perseguição contra a direita. E ainda falando de oportunismo e a direita estão dando de mãos dadas desde que o mundo é mundo. A comunidade oportunista que vem surgindo desde 2013 não tá nesse gibi. O governo Bolsonaro foi... Meu Deus, como é que dá pra se ver? Qual um zoológico, né, de oportunistas. Teve das mais diversas espécies e tipos diferentes. Todo mundo acompanhou. Todo mundo conheceu vários ao longo do tempo. E tem alguns que eu acho que a turma tem que ser meio que relembrada, dar um sacode. Turma que fala vamos unir a direita. Calma, rapaz. Respira. Você vê aqui, ó. Aqui é mais um. Esse daqui não era parlamentar, não era político, mas ele ganhou espaço ano passado, né, organizando motociata. Eu comentei rapidamente em vídeo, mostrei o TikTok dele, né, ao lado da Gleisi Hoffmann, e usando o vídeo das motociatas de Bolsonaro para convocar para motociata de Lula, e virou notícia no Globo, ó. Organizador de motociatas de Bolsonaro rompe com o ex-presidente e convida Lula e Alckmin para passeio de moto. Que lindo, né? Jackson Villar, sensacional isso daqui. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, gente.
oportunismo. Precisamos falar. Porque as pessoas precisam ter claro na cabeça que uma coisa é birra. Outra coisa é amadurecimento. Uma coisa é você ter birra. Não é birra. É amadurecer, é entender. É, pelo menos uma vez, impedir que o oportunismo cresça. Pra lá na frente falar, nossa, fomos traídos, quem poderia imaginar? E eu tava passando ontem, já tinha comentado, né, nos últimos dias sobre a filiação do Deltinha ao Partido Novo. E ele fez uma thread. E eu achei que ele tava me provocando. Não é possível. Óbvio que não foi pra mim diretamente, mas eu senti como se fosse pra mim. E ver de peito aberto vai tomar. Deltan Dallagnol teve a cara de pau. Escreveu o seguinte: entrei no Partido Novo porque encontrei nele um time de pessoas patriotas. Deltan Dallagnol nunca soube o que era patriotismo. Se ajoelhava, lambia botas dos americanos. Mas agora virou um grande patriota. Adora Ongueiro. Até hoje adora Ongueiro. Somente Ongueiro internacional e a elite brasileira. Agora ele tá preocupado com os patriotas. Idealistas apaixonadas pelo Brasil e pelos brasileiros que lutam com coragem por causa em que acredito. E é o único que tem coragem de enfrentar os donos do poder. Peraí. O Novo é o único que tem coragem? Único. Mais ninguém. Mais ninguém. Só vocês. Os bonitões. Eu falei, não, esse cara tá tirando uma com a minha cara. Gente, vamos conversar algumas coisas que eu acho que são bem relevantes pra gente falar da nossa direita e o futuro dela. Relembrando aqui uma nota que eu trouxe no final de semana, coloquei um parágrafo extra. Quando eu trouxe no final de semana, eu trouxe as duas primeiras notas, os dois primeiros parágrafos. Novo reforça apelo junto ao eleitorado conservador ao filial Deltan. Com a chegada de Deltan, o Novo quer se tornar uma legenda com um viés mais conservador. Já tá até falando de patriotismo, né? O rebranding da legenda inclui uma série de pesquisas sobre a marca do partido. Ou seja, eles fazem mudanças não por convicção. Eles fazem mudanças por pesquisas. O que é que o povo quer ouvir? Vamos falar o que as pessoas querem ouvir, não no que nós acreditamos. E aí, eu trouxe esse parágrafo extra. Ele ocupará um novo cargo de embaixador da legenda, ajudando na formação de novos quadros. Professor Deltan Dallagnol. E aí, relembrando algumas coisinhas do passado, o mesmo Deltan que chega aí no Novo, prometendo salvar a República Brasileira, ensinar pessoas, em 10 de dezembro de 2021, Deltinha vem a falar o seguinte: hoje me filiei ao Podemos, ao lado de grandes lideranças do Paraná e do Brasil, e propusemos um caminho para o país, colocar democraticamente 200 deputados na Câmara. Não colocou, né? Mas errou feio. E senadores comprometidos com a defesa da democracia, combate à corrupção e preparação política. A mesma preparação política que ele veio fazer agora no Novo, ele já estava fazendo no Podemos. É o homem que vai preparar as pessoas. Falando de preparação política, esse daqui é o nosso grande conservador. Deltan Dallagnol. Conservador renova BR. Padrão Lula de qualidade. Todos queremos candidatos e equipes preparadas para fazer leis e administrar o país. O curso do Renova BR, hoje é referência na preparação de futuros candidatos, independentemente de posição política, é uma questão de cidadania. Nem esquerda, nem direita, independente da posição, é cidadania. Deltan Dallagnol. Aqui é uma foto que eu trouxe no vídeo da época. Aqui, esse é o Renova BR, ó. Esse é o Renova BR, aquele L gostoso com a máscara do Lula. Deltan Dallagnol, que era nem de esquerda nem de direita, agora já virou político conservador, que fala de patriotismo. E é o único que vai, né, combater os donos do poder. Esse é o Deltinha. Mas vamos continuar. Ainda sobre o Renova BR, o Deltinha gosta desse grupo. O Renova BR foi criado para incentivar a renovação da política e pela primeira vez na história ofereceu formação aos políticos que vão assumir o cargo em 2019. O fundador Eduardo Mufarege foi indicado ao prêmio Faz Diferença do jornal O Globo. E ainda dá pra... Nossa, ele fez campanha pro Mufarege. Pô, Renova BR, paguei o prêmio da Globo. Que lindo. Só que foi... Esqueci de colocar a data, foi 2019. O Mufarege, a gente comentou esses dias em vídeo. É o cara que tá ali, ó. O Mufarege vai liderar a nova estratégia da Just Climate, que é o grupo do Al Gore. O grande Al Gore, amigo da Marina Silva. Climate Change, Agenda Verde SG. Meu boleto, minha vida.
Esse é o nosso conservador de botequim Deltan Dallagnol. Mas vamos continuar. A Nova BR ainda, o Mufarege, é um amigo do Luciano Huck. Amiguíssimo do Luciano Huck. Tentou emplacar a candidatura do Luciano Huck. Não foi pra frente, mas de jeito nenhum. A Nova BR recebe apoio até da turma do Lema. Os políticos do Novo também vieram da Nova BR, né? Vários. Tomaram um curso lá. Vinícius Poit, por exemplo, não tá mais na política. Obviamente ia perder, disputou para governador de São Paulo. Quem também tomou curso na Nova BR foi a Tabata Amaral. Mas vamos continuar um tiquinho. Antes de trazer mais algumas coisas, ontem saiu uma nota muito interessante. Muitíssimo interessante. Porque temos que falar de uma ONG. E a gente vai falar do governo Bolsonaro. E se vocês têm um pouco de amor próprio, isso aqui vai interessar a vocês. Por quê? Vem comigo que eu cumpro o que eu prometo. Foi de ontem. Deltan e diretor de ONG combinavam notas públicas com teses lavajatistas. Enquanto discutiam a formação de um fundo para a Lava Jato para administrar, entre outras coisas, o dinheiro pago pelas empresas atingidas pela autodenominada Força-Tarefa em Acordo de Leniência, Deltan Dallagnol e Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional do Brasil, também faziam uma dobradinha para trocar impressões e revisar notas da Transparência Internacional e do Ministério Público Federal para ecoar as teses lavajatistas ou manifestar um apoio recíproco. Tu me apoia que eu te apoio. Me apoia que eu te apoio. Vamos juntos. É o que revela mais um lote de mensagens obtidas na operação spoofing que a revista eletrônica Consultor Jurídico teve acesso. Em 26 de junho de 2017, Brandão procurou o amigo para revisar uma nota que a Transparência Internacional pretendia publicar para esclarecer o motivo da entidade ter negado doações oferecidas pelo ex-procurador. Abre aspas. Vamos soltar uma nota. Daqui a pouco lhe mostro. Ainda tenho que pegar a autorização com Berlim, mas veja o que acha, por favor. Escreveu Brandão, enviando uma imagem. Os diálogos são reproduzidos nessa reportagem em sua grafia original. Deltan deu seu palpite. Abre aspas. Bom, contribuir para a apuração dos fatos parece que quer contribuir com a apuração da atividade ilícita. Dá para mudar um pouquinho essa parte? Talvez, aspas, a Transparência Internacional é testemunha da intenção manifestada pelo procurador Dallagnol de destinar os valores recebidos em palestras e em vendas de seu livro para o combate à corrupção. Escreve isso daí. Escreve que eu quero combater a corrupção. Eita, Deltinha, notinha plantada, descarado, com ongueiro, né? Notinha de ongueiro, descarado. 2 dias depois, Brandão e Dallagnol discutiram se ainda convinha divulgar o texto. Fiz algumas alterações com base nas suas sugestões, Deltinha. Você acha que ainda vale soltar isso agora ou esperamos se o assunto vier à tona novamente? Perguntou o representante da Transparência. Boa questão. O assunto esfriou bastante. Você manda a versão final para eu perguntar para Ascom e outras pessoas o que acham. Deltinha tem até Ascom, rapaz. Assessoria de comunicação. Um trecho da nota combinada entre os dois, assinada pela Transparência Internacional, dizia o seguinte, abre aspas, fomos consultados pelo procurador Deltan Dallagnol sobre a destinação de recursos de uma possível premiação à Força-Tarefa Lava Jato. Já ciente de nossos impedimentos para receber suas doações, o procurador Dallagnol discutiu com a nossa equipe planos para a criação de um fundo para o financiamento de projetos de controle social da corrupção, promoção dos direitos humanos e renovação democrática. Olha só, Deltinha deve ser por isso que ele gostava tanto do Renova BR. Aqui em 2017. Em 2017, Deltinha já estava preocupado com a renovação democrática. A fundação do Deltinha, na época, ia ser o Renova BR, né? Ia ser o pioneiro. Pô, Deltinha, quase, né, mano? Não sei se vão lembrar sobre isso. O Deltinha ia conseguir, né, nesses acordos, os americanos iam destinar quase 2 bilhões na época, se não me engano, numa multa lá, e esse dinheiro queria criar um fundo para combater a Lava Jato. Aí, olha que um Deltinha procurou, a Transparência Internacional. Você conhece essa ONG? Você vai conhecer. Você vai conhecer a Transparência Internacional, a ONG dos amigos do Deltinha. Na verdade, outros diálogos mostraram que Deltinha pretendia usar a ONG para receber o prêmio, abastecer o fundo e evitar impostos. Aqui é a informação que diz um conjunto. Isso eu não acredito.
No dia 22 de agosto de 2017, os dois comemoraram o arquivamento de 2 representações disciplinares quanto ao então chefe da Lava Jato pelas palestras remuneradas que ele proferia. Foi demais. Em 13 de novembro daquele ano, Deltan submeteu à revisão de Brandão uma manifestação da Lava Jato, em homenagem a José Gás, que havia completado 3 anos como presidente da Transparência Internacional. Brandão devolveu com ajustes e um acréscimo. Né? Ter um amigo para revisar o que você escreve é sensacional. Já em 14 de fevereiro de 2018, Brandão publicou um artigo no jornal Valor Econômico com o título Legado de combate à corrupção será positivo para a economia? E Deltan enviou para ele revisar o texto de uma publicação em suas redes sociais recomendando o artigo do amigo. Bruno, veja se tem alguma sugestão diferente. Adapte como ficar melhor. A Andréa, que já foi da nossa Ascom e foi para outro órgão, MPT, preparou os posts para mim. Pago ela por mês para posts em geral. Pô, Delta, você nem tuita por você mesmo? Brandão não indicou qualquer reparo. Tudo certo. Obrigado. Aí vamos falar um pouco sobre essa transparência nacional, antes de mostrar para vocês um pouco sobre essas ONGs. Essa daqui já é o cartão de visita. Olha a data. 23 de janeiro de 2020. Ressentido porque não foi para PGR. O desmonte no combate à corrupção começou e o resultado se reflete na pior posição do Brasil na série histórica do Índice de Percepção da Corrupção, divulgado hoje pela Transparência Internacional. Vocês querem me fazer acreditar que em 23 de janeiro de 2020, segundo ano do governo, início do segundo ano do governo Bolsonaro, mal tinha acabado o primeiro ano, o Brasil vivia o seu pior momento em relação ao combate à corrupção? O Brasil vivia o pior momento? O Brasil viveu o pior momento no início do segundo ano do governo Bolsonaro. É sério. Essa é a Transparência Internacional do amigo do Deltinha. Aí o mesmo Deltinha, em 2022. A Transparência Internacional Brasil é clara sobre o motivo do fracasso do Brasil. Vamos ver qual é o fracasso. O país sofreu retrocessos no arcabouço legal e institucional anticorrupção do país, por força de ações do governo federal. Pronto. A culpa do fracasso do Brasil é de Bolsonaro. Ô, Bolsonaro. Caraca, bicho. Para, Bolsonaro. Destruiu o Brasil, véio. Foi Bolsonaro, gente. O fracasso do Brasil foi Bolsonaro. Aí. Foi Bolsonaro. Mas depois não. E também do Congresso do Judiciário, que vem denunciando desde 2019. Né? Ele é o paladino. Ele é o único que luta contra os donos do poder. Aqui vocês conhecem a Transparência Internacional. Uma imagem. Não mais do que isso. Eu duvido que precise de mais para conhecer o que é a Transparência Internacional. Vocês conhecem alguma ONG que está do lado do Brasil, que tem como seus financiadores Foundation Open Society Institute? É a Fundação Open Society. O Soros. Vocês conhecem alguma ONG a favor do Brasil que recebe dinheiro do Soros? Vocês conhecem alguma ONG a favor do Brasil que recebe dinheiro da Fundação Ford? Vocês conhecem alguma ONG a favor do Brasil que recebe apoio da Gordon Betty Moore Foundation, que comentamos, não deve ter nem 2 meses, num desdobramento da CPI das ONGs, onde a turma do Intercept, que o Deltan deve ter pesadelos quando deita, junto com o Joio e Trigo, soltou uma nota contando como executivos de grandes bancos estavam por trás da proposta, né, que a FEBRABAN implementou aí para gerenciar empréstimos para frigoríficos, etc. tudo mais. É a ONG que patrocina a Super ONGs. Ela passou todas. Até a WWF, Gordon Betty Moore Foundation. E um desses executivos, desses grandes bancos, era Program Officer da Gordon Betty Moore Foundation. Você conhece alguma ONG a favor do Brasil que recebe dinheiro da Luminate? Do Pierre Omidyar? Tem um grupo que trabalhou ativamente para combater mentiras e desmonetizar, né? Pessoas que compartilham mentiras que a turma da Luminate também gosta. Também tem ali a WWF Brasil. Fora outras, né? Fora
Todas as embaixadas, Embaixada Real da Noruega no Brasil. Meu Deus do céu, Instituto Clima Social. Meu Deus do céu. É a ONG dos amigos do Deltan Dallagnol. O homem que vai lutar contra os donos do poder. Deve ser o dono do poder do Brasil para entregar do dono do poder global, né? Deve ser isso. Quando eu falo que o Deltinha lambia os pés dos americanos, não é dos conservadores, não, gente. É do que existe de pior lá, do famoso Deep State. Era o guardião que a esquerda fazia, que faz muito sentido. Pelo amor de Deus. Quando eu vi em 2022 o pessoal falando do deixa disso, que temos que nos unir para derrotar com o Deltan, eu falei, gente, pelo amor de Deus, gente. Até quando a direita vai criar monstros, alimentar para depois ser comida pelos monstros? Até quando, gente? Tá aí agora o cara. É o único que vai combater. É o único que vai combater os donos do poder no Brasil. Inclusive, no final de semana, ele concedeu, na entrevista pra Globo, só a manchete. O Deltan Dallagnol admite erro sobre fundação da Lava Jato. É o erro, né? Tu já imagina Deltan Dallagnol junto com a Transparência Internacional e um fundo de combate à corrupção. Tu acha que o que é que ia ser gerado com isso? Um fundo bilionário para combater a corrupção. O que é que tu acha que ia acontecer nesse país? Quais agendas iriam avançar? Agenda de compliance, de controle sobre as empresas, com certeza, para evitar a corrupção, né? Eita, rapaz. Esse é o Delta. Robin, amigo do Moro. Eu vou falar do Moro aqui, a gente nem dorme mais hoje. Aí o vídeo dá 3 horas de duração. Eu até pensei, ontem eu tava revisitando para lembrar algumas coisas, eu tenho uma pastinha só do Moro. Tanto que eu falei do Moro, eu falei, vou criar uma pasta aqui e botar alguns episódios. Só de um poucos episódios que tava ali salvo dos PDF. Eu falei, nossa senhora, velho, nem eu lembrava disso daqui direito. Fiz até uma lista. Pra não esquecer depois. Se alguém me perguntar, por que tu não gosta do Moro? Eu falei, não, esse aqui já tem argumento suficiente. Essa é a turma. Essa é a direita, né? Essa é a união da direita que o Romeu Zema prega. Romeu Zema, que é um grande defensor da Agenda Verde, que criticou o governo Bolsonaro por não ter se jogado de cabeça na Agenda Verde. Esse é o Dallagnol, amigo do Zema e amigo do Moro, que vão salvar o Brasil dos donos do poder. Da Transparência Internacional, que falou em 2020 o Brasil estava na pior posição de combate à corrupção, só para desgastar o governo Bolsonaro. Quando o Moro saiu, foi aquele caos. Essa turma não é solução. Essa turma é a causa de todos os problemas. E aí também falando de oportunismo, esse daqui tá demais. Esse tá pimpão, viu? A chapa que Valdemar considera ideal para disputar a prefeitura de São Paulo contra Boulos. Lá vai o Valdemar. E a narrativa, toda a turminha do Valdemar é o discurso único. A direita tem que se unir para derrotar o Boulos. É a mesma história de sempre. A direita precisa se unir para derrotar o Boulos. O Valdemar deve ter ensinado pro Zema, né? Como é que une a direita. Mas tá ali. Valdemar tem lançado um novo nome como opção para vice na chapa do Ricardo Nunes, né? O manda-chuva do PL passou a defender o nome do vereador Milton Leite. Meu Deus do céu. As histórias do Milton Leite, que eu já escutei, são tão complicadas que eu prefiro não comentar. E tem umas histórias que vocês vão encontrar não em sites grandes, mas em blogzinhos, sei lá, jornais pequenos de São Paulo, que se vocês tiverem contato com alguém de São Paulo, perguntem quem é o Milton Leite. O candidato de Valdemar, meu Deus do céu. O argumento de Valdemar é que Leite teria votos na periferia e também parte da máquina por ser a principal liderança paulista do União Brasil e presidente da Câmara dos Vereadores. A leitura que o presidente do PL passou a fazer é que Milton Leite consolidaria a eleição de Nunes. É mente, viu? Eu queria fazer o seguinte. Coloca a chapa Milton Leite e Ricardo Nunes. E aí coloca uma chapa de um cara da direita. Um bolsonarista radical, dos que o Valdemar não gosta. E aí a gente vê. Porque vai consolidar a eleição do Nunes. A gente vê como é que vai. Se o Nunes passar pro segundo turno, a direita vai lá e apoia, né? Pra ser o anti-Boulos. Aí a direita se une. Mas vamos fazer um teste. Se realmente consolida. Se realmente as pesquisas do Duda Lima é o mestre que que elege pessoas. Eu sou responsável por vencer eleições. Ui, Duda Lima. Calma, cara. Tá nervoso, fera? Esse outro cara aí de rótulo de catuaba, se controla.
Vocês andam demais nesses bastidores da vida. Mas enfim, nesse desenho o partido de Bolsonaro não teria nenhum filiado na chapa que vai disputar a Prefeitura Paulista com Boulos. O nome de Leite passou a ser trabalhado por Valdemar após Bolsonaro vetar Marta Suplicy como opção para vice de Nunes. Sensacional. Valdemar, olha só, ele não consegue sequer cogitar um nome de direita. Ele não consegue. É impossível para ele. Eu acho que talvez alguém da direita devia aparecer na sede do PL com a camisa do PT e um boné do PSOL. Aí o Valdemar ia parar pra ouvir. Eu acho que tá faltando isso. Se disfarcem, deputados. Cheguem com o boné do PT. Aí o Valdemar vai crescer o olho pra cima de vocês. Vai se interessar, porque do jeito que tá demais. O Valdemar está imparável. E tá calado, né? As confusões do final de semana, fingiu que nem aconteceu. Tá achando que vai ficar calado, todo mundo vai esquecer e vida que segue. Esse é o nosso Valdemar. E tem muito mais coisa pra gente falar ainda. E vamos comentar algumas coisas, né? Não quero que o vídeo fique muito grande, mas ia ser uma sequência boa de notícias se desse pra contar todas. Mas vejam só. Enquanto aí a esquerda brigando de um lado, o Lula tá lá dando resolver os seus pepinos, também com o Congresso, de travar a pauta. Enquanto tá o judiciário avançando na pauta dele, que tá mandando no país, a direita vem surgindo aí os grandes salvadores de tudo, né? O importante é derrotar o Boulos, derrotar os donos do poder. E também a turma do mercado. A turma que ganha, independente de quem tá no poder. Aí olha que notícia sensacional. Porque a turma do mercado é 100% a favor do mercado de carbono. Fraude na Amazônia. Empresas usam terras públicas como se fossem particulares para vender créditos de carbono a gigantes multinacionais. O que tá acontecendo, rapaz? E é pior, a Manchete não consegue capturar a confusão inteira. 5 empresas brasileiras e 3 estrangeiras, uma americana, uma canadense e uma britânica. 3 estrangeiros vieram boletar e passar a perna em brasileiro. Usaram terras públicas na Amazônia para lucrar de forma irregular com a venda de crédito de carbono para gigantes multinacionais. Cadê o compliance? Cadê as auditorias para mostrar que é cabra-homem, que manda e desmanda, tá tudo certo, que não faz nada de errado? Tá difícil, viu? Essas auditorias tá nível americanas. Entre as multinacionais estão empresas mundialmente conhecidas, mas o G1 não contou quais são, como farmacêuticas, companhias aéreas, até um clube de futebol na Inglaterra. Elas compraram esses créditos para compensar as próprias emissões. As compras foram feitas de modo legal, na maior certificadora de venda de créditos de carbono no mundo, a Verra. A toda poderosa Verra, que diz quem é do bem, quem é do mal, quem entrega a marca da besta, né, do verificado. Eu te verifico. Eu sou a maior verificadora do mundo. A Verra atestou créditos irregulares? É mesmo? É mesmo, rapaz? Que piada, viu? Que piada o que tá acontecendo nesse país. Pior que a segunda nota. A gente comentou uma que no mês de agosto do Estadão, comentando que 99% dos créditos da B4 foram também lixo. Lixo que não dá pra comprovar, que o crédito vive um monte de confusão. A Defensoria do Pará aponta 3 problemas com os projetos. Primeiro, os responsáveis dizem que os projetos estão em propriedades particulares, mas na verdade eles estão localizados em terras públicas estaduais. Isso daqui é a venda de terreno na Lua, versão 2.0. O cara vendendo uma coisa que ele nem tem. Como estão em terras públicas, esses projetos precisavam ter tido alguma autorização dos órgãos do governo local que não aconteceu. Eu vou ver. O cara vendeu um pedaço de terra na Lua, que nem era dele. As comunidades ribeirinhas que viviam em assentamentos agroextrativistas demarcados pelo governo do Pará deveriam ter sido consultados sobre esses projetos para dizer se concordavam ou não com eles. Segundo a Defensoria dos Ribeirinhos, isso também não aconteceu. Aí eu quero relembrar as notícias do mês passado, na verdade de agosto. Não podemos fazer um mercado de carbono abrasileirado. Diz o coordenador da Fazenda, tem que seguir as regras
dos europeus, que inclusive utilizam a Verra, né? A certificadora Verra, essa mesma é envolvida nessa confusão. Não basta ser, né, um péssimo presidente, tem que ser vassalo. Esse é o Lula. Esse é o Lula. Empresas terão de comprar direito de poluir, afirma o coordenador da Agenda Verde, né, o Rafael Dubeus, em entrevista para o Estadão. Aí uma pergunta. O Brasil hoje não tem uma certificadora para esse setor. Mas tem a Verra, né? Tendo a Verra tem tudo. A gente usa em geral certificadoras internacionais. A Verra. Hoje há 3 grandes certificadoras no mundo, mas é um mercado aberto. A gente gostaria, inclusive, que houvesse uma certificadora brasileira, mas é necessário, né, também. Tem um órgão que diz que essa certificadora é confiável. Tem que ter um órgão para falar confiável, porque a Verra, que é confiável, não é confiável. Imagine, então, né, como é que vai ser as coisas no Brasil. Esse é o tal mercado de carbono. Quem vai ganhar? Eu não sei. Não sei. Eu falei que eu queria comentar isso daqui na sequência, que ia encaixar muito bem no vídeo. Eu vou trazer só uma notícia. Só uma notícia. Só uma. Que ia encaixar muito bem. Essa daqui, ó. Empresas querem mercado de carbono regulado, mas ainda esperam ajustes em projeto de lei. Vocês querem me convencer que as empresas querem ter um custo extra? Bom, elas podem comprar se elas quiserem. Ninguém impede elas, porque elas têm que impor o mercado para todo mundo. Por que as empresas têm que impor um mercado para todo mundo? Cara, vai lá e paga. Tu não é coisa boa, vai lá e paga, pô. Vai lá e paga o teu. Paga o teu e seja feliz. Agora, por que tu quer pagar e tu não quer forçar que os outros paguem também? Me diz. Uma pesquisa realizada neste ano mostra que 9 em cada 10 empresas brasileiras têm motivação para poluir menos. Mas dizem que o maior desafio é a falta de regulamentação clara sobre o assunto. Faz o teste. Hoje, se você for na rua, você entra em 10 lojas. Aí você pergunta pra lojinha que você entrou, fala assim, irmão, e aí, você tá motivado a poluir menos? Aí você vê se alguém vai falar sim. E dos que falam sim, você vê se algum tá falando que o problema é a falta de regulamentação clara sobre o assunto. Mas não, 9 a cada 10 empresas estão preocupadas com isso. Confia no mercado. Se não temos um mercado regulado, teremos uma dificuldade imensa para continuar mantendo relações de comércio com outros países. Com certeza, né? O mundo não consegue alimentar todo mundo sem o Brasil. Não consegue. Mas a gente precisa do mercado de carbono para poder avançar. Não. E quem discordar é maluco. Quem discordar é maluco. Maluco, não. Confia no mercado. Ainda vem aqui, ó, o famoso FMI. O banco que lá, nos anos de 1989, início da década de 90, a esquerda falava que tinha que dar a moratória, tinha que dar a calote, que eles tinham juros abusivos, estavam destruindo a economia brasileira. Eram bandidos. Eram um braço do deep state mundial, do neoliberalismo, do imperialismo. Lembra disso? Lembra dessa época? Lembra do que o seu professor de história comentava? Pois bem, esse mesmo FMI diz que o Brasil é o país emergente mais proeminente na discussão sobre o mercado de carbono. E acho isso muito bom. E ainda fala o seguinte, ó. A medida tem de ser combinada com outras iniciativas em prol ao combate às mudanças climáticas. Como exemplo, citou o Canadá, onde as receitas obtidas com o mercado foram reinvestidas para tornar o sistema politicamente viável. Então aquela tese, né, do mercado financeiro, da turma bonita, beautiful people, os liberais, que o Brasil tem muito a ganhar com esse mercado, e esse mercado vai ajudar a economia brasileira a se desenvolver. Não, o FMI falou que o dinheiro que ganhar tem que gastar no próprio mercado, que é para tornar o sistema politicamente viável. Não vem com essa história de desenvolver o Brasil não, viu? Fica quieto. Cria o imposto e fica quieto. Essa é a turma que quer ganhar independente do governo de plantão. E para encerrar, servidora é presa, suspeita de extorquir produtores rurais para cancelar supostos inquéritos de crimes ambientais em Mato Grosso. Vítimas eram chamadas até a delegacia, onde a mulher atuava como escrivã para cobrar valores. Em troca, ela não daria continuidade nas supostas investigações contra eles, que na maioria dos casos nem existiam. Investigações que nem existiam. Ó, nem existe. Mas se tudo rolar certo, ela continua sem existir. Esse é o Brasil.
O Demagogia do Primeiro fala assim, ó, o mercado de carbono e política ESG é basicamente isso daqui. Até essa aqui, recomendo depois. Então, estamos num momento ótimo para os oportunistas. Todo mundo tá querendo ganhar uma coisinha. A única coisa que a gente não comentou no vídeo hoje foi que o povo brasileiro não tem espaço. Esquece. O povo brasileiro não tem espaço na política. Não tem. Ninguém gosta deles. O povo quer anos de distância. O cantalista tá preocupado, né? Temos que voltar a falar do povo, viu? Que essa agenda identitária tá meio ruim. Só. Tá nem aí. Tá nem aí. A preocupação da Globo é tirar os cristãos dos conselhos tutelar. Olha, o negócio Estado religioso também não presta, viu? O mercado? Não, o mercado não, né? O Brasil. 9 a cada 10 empresas brasileiras estão preocupados com a falta de regulação do setor. Meu Deus do céu, é inacreditável a cara de pau dessa gente. E o Deltan Dallagnol é quem vai salvar o Brasil do dono do poder. Gente, o que é que tá acontecendo nesse país? Vamos botar a mão na consciência, né? Vamos botar a mão na consciência. Como o próprio Bolsonaro disse, a direita, ela já tá unida. Ela já esteve unida há muito tempo. E a direita vem crescendo, graças a Deus. É continuar jogando, evitando cair em armadilha maluca e utilizar os espaços já conquistados para tentar barrar algumas dessas iniciativas. Os deputados, senhores deputados, por favor, entrem em campo. Senadores, a mesma coisa. Vocês vão deixar realmente esse projeto da regulamentação do mercado de carbono avançar sem nenhum tipo de denúncia, debate, confusão. Sério mesmo, né? Vamos se movimentar. Mas é isso. Vou mandar para vocês, vocês passarem mal o vídeo da Globo que eu não dei play, com a fala do próprio Otávio Guedes. Vou mandar a análise do Filipão da Quest, mostrando os problemas que o Brasil enfrenta, graças à eleição do Lula. E o Atlas já está disponível, a versão bonita do de julho. O de agosto, como sempre, dia 15 do mês seguinte, né? São 45 dias de delay. Então o mês tem que terminar para ter as notícias, né? Depois que termina tem que escrever. Então, respira, filho de Deus. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa mais no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peso na descrição. Mas acima de tudo, compartilhe o vídeo. Só tenho vocês para levar o conteúdo mais à frente. E deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!